Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula com a Cláudia Elias. Mas antes, fique ligado nessas 3 dicas. Dica número 1. Vá para um lugar de estudos. Nada de ficar deitado, hein? Dica número 2. Separe papel e caneta. Faça várias anotações. Dica número 3. Não colecione dúvidas. Juntos somos mais fortes e mesmo que não possamos estar fisicamente, estou à disposição para ajudar. Vamos lá? Olá, terceiro período. Tudo bem com vocês, gente? Nós vamos iniciar hoje a nossa aula a respeito de correção das 15 atividades da apostila de vocês, tá bom? Eu preciso que vocês prestem bastante atenção e acompanhem aí a correção com a apostila de vocês, tá? A primeira atividade, eu espero que vocês estejam todos bem. A primeira atividade que eu passei para vocês foi sobre um soneto. Aí, a pergunta número 1 pergunta assim, ó. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, que é um conteúdo que eu expliquei para vocês já. Porém, configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é, número 1, letra B, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda, tá? Então, a número 1 é isso. Agora, presta atenção. Número 2. A natureza nessa estrofe. Qual estrofe? Essa que eu vou ler agora, ó. Do tamarindo, a flor abriu-se há pouco. Já solta o bulgare mais doce aroma. Como prece de amor, como estas preces, no silêncio da noite o bosque exala. Gonçalves Dias. Observação. Tamarindo é uma árvore frutífera, tá? O fruto dessa planta é o bulgare, que é um arbusto de flores brancas. Aí vem a pergunta. Olha a pergunta. A pergunta aí, ó, é concedida como uma força indomável que submete o eu lírico a uma experiência erótica instintiva. Então, o que expressa nessa estrofe? Está perguntando aí, ó. O que expressa nessa estrofe? Expressa sentimentos amorosos. É representada por divindade mítica da tradição clássica. Qual que é a letra correta? A letra B, tá bom? A número 3 é a canção do exílio. Olha tanto que é linda essa canção do exílio, ó. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Minha terra tem primores, que tais não encontra eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontra eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Texto B. Canto de regresso à pátria. Ó. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam, como canta os de lá.
Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para... Sem que eu volte para São Paulo. Aí vem a pergunta, gente. Os textos, olha aí, os textos A e B, enfocam o mesmo motivo poético? Aí vem a pergunta aí, ó. Analisando-se, conclui-se que o ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, e o tom de que se revestem os dois textos. A correta é a letra A, tá bom? Questão 4. Entre as obras mais comentadas de Visconde de Tauná estão o Encilhamento, a retirada... Pessoal, a próxima questão está aí, ó. Entre as obras mais comentadas de Visconde de Tauná estão o Encilhamento, a retirada da Laguna e principalmente o romance, o quê? A Inocência, tá bom? Questão número 5. Alguns dos maiores expoentes da estética romântica em Portugal no século XIX foram Almeida Garré, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco, letra E. Questão número 6. O desejo de morrer e a sentimentalidade doentia são características da poesia do autor de Lira dos 20 anos. Que autor é esse? Álvares de Azevedo. Agora, nós temos uma crônica, Quero Voltar a Confiar, de Arnaldo Jabor. Aí... ele vem perguntando, aí tem as perguntas a respeito dessa crônica, ó. Qual o assunto dessa crônica? O autor aborda como tema a falta de segurança no Brasil de hoje, tá bom? A questão número 8. De acordo com o autor, quais são os princípios morais comuns? Então, de acordo com o autor, os princípios morais comuns a que ele se refere no primeiro parágrafo é o respeito e a imagem ilibada que os mais novos tinham dos mais velhos, tá bom? Questão número 9. Percebemos uma enorme preocupação do autor com o futuro. O que as futuras gerações podem enfrentar? Resposta: as futuras gerações podem encontrar uma sociedade ainda mais polarizada entre cidadãos acuados, lançando mão de cada vez mais artifícios materiais. Grades, cercas, carros blindados, coletes, alarmes, etc. Para se sentirem seguros e criminosos cada vez mais bem equipados para comprometer a ordem social. Aí, a número 10 está perguntando o seguinte: na frase tínhamos medo, apenas medo do escuro, a palavra sublinhada pode ser substituída sem medo de alteração, por qual palavra? Por somente, aí fica, ó, tínhamos medo, somente medo do escuro, tá? A questão número 11. Ao utilizar a expressão olhar olho no olho, o autor sugere quais valores que estão sendo deixados de lado. Significa que ao usarmos alguns meios eletrônicos como o celular, não temos mais a convivência que tínhamos antes com as pessoas. É deixado de lado a simplicidade. 12. Ao estabelecer familiaridade com as orações em evidência, substitua as expressões em destaque por advérbios que retratem circunstâncias de modo. Olha aí a letra A.
Com calma, o rapaz foi se aproximando dos convidados. Como que fica? Calmamente, o rapaz foi se aproximando dos convidados. Letra B. Com suavidade, as ondas tocavam seus pés à beira do mar. Resposta: suavemente, as ondas tocavam seus pés à beira do mar. C. Os policiais agiram com cautela, pois qualquer deslize poderia ser fatal. Os policiais agiram cautelosamente, pois qualquer deslize poderia ser fatal. A letra D. Você vai substituir com carinho por carinhosamente. Aí fica: procurava acariciá-la carinhosamente. Letra E, vai substituir com certeza por certamente, aí vai ficar: não compareceram ao local determinado, certamente desistiram do passeio. Leia e depois responda. Superação. De acordo com... Esse texto é legal, Podemos passar inúmeras dificuldades e ter de batalhar muito para alcançar certos objetivos e ainda assim morrermos na praia. Podemos deixarmos-nos consumir pelo trabalho e perder noites de sono ou deixar de passar finais de semana com a família apenas porque temos extrema necessidade de conseguir recursos para mantermos uma vida digna, ou amargarmos um período obscuro de desemprego. Podemos assistir a injustiça bater à nossa porta e perceber, infelizmente, que em algumas ocasiões não há absolutamente nada a fazer. Podemos chorar com o coração partido a perda da pessoa amada ou de um ente querido. Podemos, por tanta coisa negativa que aconteça, julgarmos que tudo sempre dá errado conosco e maldizermos nossa sorte. Depois de tudo isto, até podemos deixar passar pela cabeça a estúpida ideia de fazer uma grande besteira consigo mesmo. Desde que seja exatamente assim, que tal ideia passe e nunca mais volte, porque a vida é a superação. Nós não nascemos andando, não nascemos falando, nem pensando tanta bobagem. E o que não podemos, em hipótese alguma, é perdermos o ânimo, o espírito e nossa capacidade de amar, de superar e de viver. Aí vem a pergunta número 13, pessoal. Segundo o autor, qual é o significado de superação na vida de uma pessoa? Qual é? Não podemos, em hipótese alguma, perdermos o ânimo, o espírito e a nossa capacidade de amar e de superar e de viver. Agora, o próximo texto, Nosso Mundo. Vem uma pergunta a respeito desse texto. Ele é grande, eu não vou lê-lo todo. Vocês têm ele aí na apostila. Explique qual foi o fato que gerou a história narrada no texto O Nosso Mundo. Então, qual foi o fato que gerou essa história narrada aqui nesse texto? Olha aí. Em um pacato subúrbio americano de gramados e cercas baixas está a casa. Uma casa de um subúrbio qualquer, de madeira pintada de branco, com porta dupla de tela e cortinas de tecido fino nas janelas. O cenário está vazio de seres humanos e tudo parece normal. Até que percebemos no gramado, junto ao pequeno caminho que vai dar na porta principal, a caixa. É uma caixa de papelão de tamanho médio, daquelas em que normalmente vêm acondicionados os fornos de micro-ondas, ou qualquer outro eletrodoméstico parecido. O silêncio e também a falta de outros seres humanos em volta começam a nos inquietar. Alguma coisa muito incomum aconteceu. Então, qual foi o fato que então, continuando aí a respeito daquela pergunta número 14, eu não coloquei ela aí, desculpa, foi mal, mas a resposta é:
o fato deles terem encontrado uma caixa na porta da sua casa, tá? Aí depois vem essa número 15, essa questão número 15, que é a última questão que nós vimos até agora. Vocês vão precisar corrigir aí, tá bom? Ó, explique com suas palavras qual é a finalidade principal do texto. É que quando nós ouvirmos algo ou ler algo, é para analisar, é para observar essa coisa e não é para acreditar em tudo que nós ouvimos ou que nós lemos, não. Primeiro tem que analisar e observar. E só depois que concordar com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, é que nós devemos aceitá-lo e nós devemos vivê-lo. Pessoal, quero agradecer vocês pela presença de vocês aqui, pela atenção nessa videoaula. Vocês precisam corrigir a atividade de vocês aí, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, um abraço para todos vocês. Beijos.